E aí, amantes do cinema? E vamos de mais Cine Clube Casarão? E no programa de hoje vamos assistir ao filme Mar de Lixo, produzido pela Catu Filme, pré-lançado em 2022 e dirigido por Tassiano Brito. O filme captura o contraste entre a beleza natural do Maranhão e os graves desafios ambientais causados pelo acúmulo de lixo. A Hora Maranhão, representando a própria natureza, guia os espectadores por uma jornada visual que exibe tanto a majestade intocada dos ecossistemas quanto os danos severos infligidos pela ação humana. O documentário é enriquecido com depoimentos de especialistas em meio ambiente, catadores de materiais recicláveis, profissionais do setor jurídico e ativistas dedicados à causa ecológica. Com uma narrativa cativante e uma fotografia impactante, a obra não apenas educa, mas também provoca uma profunda reflexão emocional. Mas vamos deixar de papo e vamos pro filme? Fiquem agora com Mar de Lixo. Um bom filme pra você! Nosso nome é água, rio, mar. Nosso nome é terra. A gente não se chama lixo. Somos água, rio, mar, terra. Todos aqui te devem respeito, terra. Todos aqui te devem respeito. Do alto o sol te brilha, te olha. A chuva te rega, te molha. No chão sozinha, cercada por todos os lados. Ilha, ilha, mãe dos manguezais. Todos aqui te devem respeito. A gente não se chama poluição. Nosso nome é água. Nosso nome é rio, mar. Nosso nome é terra. Todos aqui te devem respeito. Respeito. Amor e respeito. Os povos antigos, eles, ao procurar um lugar para abrigo, em primeiro lugar era a água. Eles vinham pelos rios e se abrigavam à margem dos rios. Você vê a importância da água. E a importância da água vai além disso. A água é tão importante que o ser humano, ele nasce na água. Ele é concebido em água.
A água para nós, o povo Tereterrara, os povos indígenas, é um dos elementos fundamentais da vida, para a vida. Não só para nós, mas para os animais, né, para toda a biodiversidade que nós temos. E é a fonte de vida, né, para tudo. A terra é azul. Um imenso espelho azul entre nuvens. 70% do nosso planeta é composto de água. 70% do corpo humano é água. Nós somos água. A maior parte da água na Terra é salgada. Somente 2,7% é doce. E desse total, apenas 0,1% está disponível para utilização. Sem água, não haveria vida na Terra. Ela é a fonte de todos os seres vivos. O equilíbrio de nossa temperatura interna depende da água. Ela é essencial para todas as funções orgânicas. Além de permitir a sobrevivência dos seres vivos, a água também regula o clima do planeta. É por isso que devemos cuidar bem dela. Preservar o ciclo vital da água é preservar a natureza. O Brasil é um dos países mais privilegiados pela quantidade de rios, lagos e lagoas em toda a sua extensão. Mas não temos cuidado bem desse tesouro. Então, eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre o que é resíduo, aquilo que popularmente a gente chama de lixo. Na realidade, lixo é uma construção mental nossa, dos seres humanos, porque não existe na realidade lixo, não existe na natureza lixo. Imaginem que o nosso planeta é uma casa, nossa cidade é uma casa, a nossa própria casa. E nós moramos aqui. Então, se eu jogo algo fora, na realidade, eu não estou jogando fora, eu estou jogando dentro da minha casa. Aquele lixo está se acumulando dentro do quarto, do banheiro, da sala, porque é isso que é a nossa cidade, é isso que é o nosso planeta, a nossa casa. Então, a ideia de jogar algo fora é uma ideia que não existe, é pura ficção da nossa cabeça. E quando a gente joga fora, na verdade, aquele resíduo, aquele lixo vai voltar para nós de forma muito ruim, na forma de poluição na água, na forma de poluição no solo, vai afetar muito negativamente a nossa vida. É disso que a sociedade precisa começar a acordar de uma maneira mais crítica. Primeiro, quem é o gerador do resíduo? Somos nós. O cidadão precisa entender que ele gera resíduo. Que a nossa atividade é geradora de resíduo porque nós vivemos numa sociedade de consumo. Ou seja, que nós não temos como... todas as classes sociais, elas diariamente têm embalagens, por exemplo, dentro da sua casa, que são descartadas. Elas têm diariamente material orgânico que é descartado. A relação das pessoas com os resíduos que elas produzem, ela tá diretamente ligada à maneira como as cidades brasileiras elas foram constituídas, né? São cidades capitalistas que existem para o consumo, né? Então, as pessoas elas estão preocupadas em consumir a cidade, em consumir os espaços. Elas não foram ensinadas, porque é um processo natural e histórico, né, de formação das cidades. As pessoas não foram ensinadas a viver e a cuidar desses espaços, a estabelecer uma relação ambiental de cuidado com esses espaços, né? É uma consequência do nosso modo de viver. Só que essa consequência do nosso modo de viver, ela é onerosa.
Por que ela é onerosa? Porque os custos da limpeza pública, eles são majoritariamente bancados pelo orçamento do município, ou seja, por aquilo que todos indistintamente pagam, os impostos. Então, o primeiro despertar que a população precisa ter é que não se resolve o problema da geração de resíduos sólidos apenas tendo limpeza pública. São Luís, nos anos 70, tinha depósitos de lixo espalhados pela cidade. Para você ter uma ideia, você tinha depósitos de lixo onde hoje se chama o Elevado da Coama. Naquelas aproximações você tinha depósito de lixo. E você tinha vários deles espalhados pela cidade. Na proporção em que a cidade foi evoluindo e a concentração urbana foi se tornando maior, nós tivemos o famoso lixão do Jaracati. Por que ele surgiu aquele lixão? Porque era um local distante das atividades aglomeradas, ou seja, das edificações. Essa sempre foi uma tendência da sociedade brasileira. Varrer o lixo para debaixo do tapete, desde que o tapete estivesse longe. Isso vai evoluindo com uma cidade que cresce exponencialmente ali nos anos 1980, chegando até uma grande localidade hoje no bairro Jaracati, e que essa localidade, onde hoje nós temos centros comerciais, centros de atendimentos à saúde, centros automotivos, etc., nós iríamos encontrar até o início dos anos 90 a maior concentração de resíduos sólidos em um único e só espaço. Nesse momento, a cidade já passava de 650 mil habitantes. E isso demandava cada vez mais, não apenas por pressões sociais, mas também pressões políticas e pressões do judiciário, além do Ministério Público, para que se buscasse uma alternativa que fosse mais duradoura para a questão do recebimento dos resíduos sólidos de nossa capital. Foi encontrado pela Prefeitura de São Luís um espaço alternativo para o recebimento de resíduos sólidos, especificamente nas proximidades da região do Maracanã, numa localidade chamada de Sítio Ribeira. Fica ali a aproximadamente 8, 9 quilômetros de distância em linha reta do aeroporto de São Luís. E essa área passaria, a partir de 91, 92, a receber todos os resíduos sólidos de toda a cidade de São Luís. Pois bem, essa foi sendo a evolução. Então São Luís começa tendo um aterro sanitário.
mas que apresentou problemas também, porque tanto na sua operação quanto na sua localização, quando ele passou a ser um foco atrativo de pássaros, ou seja, e localizado no cone de aproximação das aeronaves. Ou seja, fazer uma solução mal planejada já era um segundo problema. E aí nós tivemos que conviver com uma situação de risco de desastres aéreos, que eram constantes. Ou seja, constantemente, se você fizer uma pesquisa com a Infraero, com as pessoas da aviação, vai descobrir que nós tivemos incidentes de aeronaves com aves na aproximação do aeroporto Marechal Cunha Machado e que ele estava realmente dentro do cone de aproximação, ou seja, da chamada área de segurança aeroportuária. Por pouco, em dezenas de oportunidades, em dezenas de situações, nós não tivemos acidentes aéreos fatais em São Luís, em bairros absolutamente populosos como Cidade Operária, Coab, Coatrax, São Cristóvão, Vila Itamar, justamente por causa do mau condicionamento desses resíduos sólidos no tocante ao aterro da Ribeira. Importante dizer que naquele momento, com mais de 650 mil habitantes, tendendo a chegar no final da década de 1990 a 850 mil habitantes, nós tivemos não apenas os resíduos domésticos, mas também os resíduos hospitalares, resíduos de construção civil e os mais diversos sendo colocados naquela área. O que era para ser um aterro sanitário vira, na realidade, um lixão que aos poucos tende a ser controlado durante a década de 2010, tornando-se então um aterro controlado até o seu limite máximo de recebimento desses rejeitos urbanos. Quando nós olhamos, por exemplo, para o lixão do Iguaíba, lá em Paço do Lumiar, nós encontramos uma situação muito dispar, muito diferente daquilo que se esperava em termos de tratamento e condições adequadas de se colocar resíduos sólidos, porque lá está próximo de uma área de manguezais. Manguezais onde famílias tradicionais que estão ali há décadas, algumas até há mais de um século, que extraem dos manguezais mariscos que catam para a sobrevivência, que pescam nos manguezais e que viram o seu meio de ganhar a vida caindo aos poucos em termos de quantidade e disponibilidade de espécies. No outro lixão, o de Timbuba e Canavieiras, as pessoas foram tão prejudicadas que algumas famílias tiveram que se mudar. Pessoas que tiveram seus sítios com suas plantações destruídas, porque solta fumaça, tem mais de 30 metros de lixo acumulado lá. Então são pessoas altamente prejudicadas também, tiveram suas terras desvalorizadas. O que aprendi ao longo dessas décadas é que todos precisam despertar. Estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas nesse mundo maluco que compartilhamos. Neste momento, estamos sendo desafiados por uma espécie de erosão da vida. Os seres que são atravessados pela modernidade, a ciência e a atualização constante de novas tecnologias também são consumidos por elas. Essa ideia me ocorre a cada passo que damos em direção ao progresso tecnológico, que estamos devorando alguma coisa por onde passamos. Nossas marcas estão ficando cada vez mais profundas e cada movimento que um de nós faz
todos fazemos. Foi-se a ideia de que cada um deixa a sua pegada individual no mundo. Quando eu piso no chão, não é o meu rastro que fica, é o nosso. Então aqui nós somos criados, aqui nós brincávamos, nós jogávamos bola, nós tomávamos banho de rio, fazia pufia de quem nadava melhor nas correntes d'água. Então a gente nasceu aqui, a gente viu isso aqui se desenvolver. Eu fui nascido e criado aqui na Pindoba. Antes a gente vinha aqui, o peixe antes era o marisco, já foi bom o marisco. Depois desse lixão, 90% foi ruim para o nosso pescador, para todos os pescadores. E quando eu era criança não tinha mais, existia fartura aqui, agora hoje em dia não existe mais, tudo é difícil. Eu acho que é devido a esse lixo que prejudica a gente aí. Tanto na caatinga, com os peixes, todo tipo de coisa. Do mangue, nós tirávamos o nosso sustento, aquele imediato. Viemos da roça, não tem nada, deixa a farinha e vamos correr para tirar alguma coisa. Antes da mangue, a gente costumava tirar como caranguejo, sururu, pescava, mas hoje ninguém utiliza mais nada de lá. Mesmo porque a gente está sabendo o mal que está fazendo lá. Você vê lá que os mangues, até os mangues estão mortos. Já matou já a metade dos mangues lá perto. Aí não tem como a gente usar mais nada de lá, né? Qual é o lugar aqui de São Luís, de arredor mesmo de São Luís, que tem um rio que preste? Nenhum. Ao redor de São Luís não tem um rio que preste. Então nós começamos uma luta muito, muito séria com outras comunidades, com o Ministério Público, que sempre apoiou a nossa luta aqui, para que esse lixão fosse retirado daqui. Parece que a gente rodava e voltava para o mesmo lugar. Isso revela o quanto a matéria gestão de resíduos sólidos no Brasil, ela precisava de um tratamento mais efetivo, mais resolutivo. É dessa mesma época, se nós pensarmos nos anos 90, que surge a ideia de uma política nacional de resíduos sólidos, como uma legislação apresentada ao Congresso Nacional pelos catadores de resíduos. Um dos problemas da questão da política nacional de resíduos é a questão dos rejeitos que vão para os aterros sanitários. A gente acredita que diminuiria muito mais a quantidade de resíduos se existisse um projeto de lei, uma lei que obrigasse que todas as embalagens tivessem reciclabilidade. É importante entender que, se de um lado nós enfrentávamos o problema de que os lixões constantemente incomodavam a vida urbana e geravam ações judiciais, e o município tinha todo o ônus de arrecadar, de coletar e de buscar uma solução ambientalmente adequada, com custos elevados, de outro já havia uma atividade na sociedade de reconhecer o valor econômico dos resíduos sólidos, ou seja, reconhecer que nem tudo no lixo precisaria necessariamente ser aterrado, que há possibilidade de você reaproveitar, seja pela reciclagem, seja pela reutilização, aquilo que se chama de resíduos sólidos. É importante separar o resíduo do rejeito. Eu comecei a ser catadora de material reciclável em 2003, porque eu estava desempregada, tinha filhos ainda para criar. Em 2008, eu ingressei no Fundo da Cidade de Catadora para ajudar o Maranhão, né? Porque ninguém conhecia o Maranhão, ninguém sabia que o Maranhão tinha catador. Meu nome é Antônio Silva da Cruz Costa, estou 14 anos catando resíduo. Estou com 10 anos catando lixo. Sou catadora há 11 anos. Trabalhei há 8 anos catando lixo aqui. Estou com 6 anos que eu trabalho aqui catando lixo. Eu já estou há 12 anos catando o lixo aqui.
Eu tenho 35 anos de lixão, porque eu não posso dizer aterro sanitário, porque não é um aterro, é um lixão. 35 anos de lixão. E estou nessa luta até quando Deus quiser. Porque da idade que eu já estou, não tem empresa nenhuma que vai querer contratar um homem da minha idade para trabalhar. Eu me chamo Herbert do Nascimento da Luz. 19 de outubro vou completar 48 anos. 16 anos que eu estou aqui. Cada um da gente tem seu rancho. Aqui também tem uns que não tem, mas aí a gente acolhe eles aqui também, né? O pessoal que mora longe não tem. Tem gente daqui de Ribamar. Eu sou de Ribamar. Eu era artesã. Aí larguei e resolvi ter um local para morar, em primeiro lugar. Eu não tinha onde morar. E eu não sabia como sustentar minha família. Aí então perguntei para um amigo se ele poderia me arrumar um emprego. Aí ele disse para mim, olha, se você sabe trabalhar como catadora de lixo, eu digo, como eu continuo na rua, é a mesma coisa, não tem diferença de nada, mas é melhor assim trabalhar honestamente do que estar por aí ou roubando ou fazendo coisas que a gente nem deve. Não tem desunião. Quem pegou seu materialzinho pegou, quem não pegou porque não deu para pegar. É assim. Aí de tarde quem quer vender seu materialzinho para ganhar seu quinhãozinho, para comprar seu arroz, comprar sua farinha, seu feijão, que é o gostoso, é o feijão. Né? Feijãozinho é bom. Aqui o nosso dia é esse. É uma alegria pra gente, que trabalhando honestamente, tem a correria, tem a roda, que todo mundo conversa, cada um conta uma história, ou conta uma coisa da sua vida, outro já diz uma molecagem. E assim, a gente continua a vida, se divertindo do mesmo jeito. Eu conto pra ele. Foi eu que... Só depende daqui, aliás, nosso tudo depende daqui. Porque se o cara for roubar, vai preso. Se o cara for pedir, ninguém quer dar. Então, é o jeito de trabalhar daqui. Daqui é que eu tiro meu sustento. E ainda sou doente ainda, ainda trabalhando com muito orgulho. Trabalho aqui de 9 às 4. Aqui eu vendo sola, vendo alumínio, vendo latinha, vendo cobre, vendo tudo. Tudo que tem aqui eu vendo. E trabalho com muito orgulho. Tem muita gente que diz, rapaz, tu trabalha no lixão, rapaz, eu trabalho. Porque não quer dizer assim, rapaz, eu roubo. Mas não, eu faço é trabalhar. Trabalho 24 horas aqui direto aqui. Só não de noite, que de noite tem outro turno. A gente trabalha uns de dia, outros de noite. Mas eu trabalho com muito orgulho aqui. Meu nome é Ivanete Aguiar, tenho 38 anos e por enquanto eu trabalho aqui no lixão, porque foi a única maneira de sobrevivência que eu achei mais fácil por enquanto. Porque oportunidade de emprego a gente não tem. Quando a gente vai atrás de um emprego, a única coisa que eles oferecem é trabalhar em casa de família, mas eles não querem pagar um salário adequado para a gente. E aqui pelo menos a gente vem na hora que pode, a gente vem quando pode,
E numa casa de família a gente faz o serviço muito mais da conta e às vezes recebe pouco, ganha pouco, não dá nem quase para nada. E é obrigado a gente ir todos os dias. E aqui não, a gente vem quando pode. Às vezes a gente vem pela manhã, às vezes a gente vem pela tarde. Ou às vezes vem à noite também. Na hora que dá para vir a gente vem. E a hora que não dá a gente não vem. Esse lixão ele foi instalado aqui no ano 2000. Quando esse lixão veio para cá, nós, comunidade de Pindoba e Iguaíba, e até outras comunidades, inclusive o próprio Maiobão, muitas pessoas, a gente tentou tirar. O acesso ao lixão do Iguaíba estava interditado desde segunda-feira. A comunidade diz que só bloqueou o trecho porque cansou de esperar pela desativação do lixão. Nós queríamos uma resposta. Foram um grupo daqui. Infelizmente, nós não tivemos nenhuma resposta. A resposta é essa. Agricultores acreditam que o lixão prejudica a lavoura. Eles temem a contaminação da água da região, indispensável para a produção agrícola. Fez um estudo técnico aqui, aonde mostra que daqui a uns 6 meses, a um ano, a nossa água vai estar poluída. Da onde é que a gente vai viver? Depois de desobstruída a passagem, carretas voltaram a fazer o trajeto até o lixão. A própria geologia da ilha, ou seja, a sua formação geológica, as suas características, mostram a incompatibilidade de haver depósitos de resíduos sólidos, líquidos, etc., dentro da ilha. E qualquer ponto da ilha, do centro da ilha, você atinge num raio de menos de 30 quilômetros. Você corta toda a ilha. Então, é inexplicável que o homem não tenha tido a sensatez de verificar o quão criminoso é dotar a ilha como uma cloaca.
prejuízo multiplicado. É o prejuízo pelo que ele destrói da natureza e ele é prejuízo pelo que você deixa de incorporar como valor econômico. É, na verdade, um prejuízo triplicado. Por quê? Onde ele polui, em algum momento você vai ter gasto, você vai perder recursos naturais. A perda de recursos naturais é também uma perda econômica. A gente tem muito interesse aqui de continuar plantando, como a gente vem plantando, mas a maioria dos agricultores estão desanimando. Não querem mais plantar por causa disso aí. Esse lixão, eles cavam, aí cobre o lixão e a água filtra tudinho, vai tudo para o mangue. Lá onde está o lixão, lá na beira do mangue, o mangue está tudo já morrendo do mangue. Avalia o marisco. Avalia o marisco que é o nosso sustento. No caso, o peixe, o sururu, o sarnambi, o caranguejo. Tudo. Hoje nada disso existe mais. Ainda tem uns peixinhos, mas que daqui mais um tempo não vai mais poder, se continuar do jeito que está indo, daqui mais um tempo não vai ser possível consumir o peixe daqui. As grandes empresas, os grandes produtores de lixo, eles são os responsáveis pela destinação adequada dele. Lamentavelmente, isso não ocorre na maioria dos municípios. O próprio município assume essa responsabilidade, inclusive o custo, que deveria ser do empresário, e acaba sendo feita essa destinação com o uso de recursos públicos. Isso está errado. Pode, inclusive, ser caracterizado como um ato de improbidade administrativa. As pessoas, lamentavelmente, ainda toleram isso. O grande problema é que, normalmente, esses grandes produtores de lixo têm algum tipo de relação com muitos gestores na administração pública e acabam se beneficiando dessas relações. Naturalmente, isso precisa se modificar. O poder público, em vez de assumir o papel que não é dele de dar essa destinação, é do próprio produtor em grande escala do lixo, e cumprir o seu papel, que é o de fiscalizar, cobrar, exigir que os grandes produtores de lixo deem a destinação adequada a ele. Existe responsabilidade, né, compartilhada, as pessoas entenderem, não só esses atores, né, que compõem a cidade e que geram os resíduos na cidade, né? Que somos nós, sociedade civil, as empresas, a indústria, o varejo e o poder público, né? Então, cada um desses atores, desses agentes sociais, tem um papel indispensável. E uma função, um papel desse não consegue ser exercido de maneira plena sem o outro. Por isso que a responsabilidade é compartilhada e a gestão é integrada. A ação de um depende da ação de outro. O resíduo que a gente lança, por exemplo, na rua, ele vai entupir os bueiros, ele vai provocar alagamentos, ele vai cair nas galerias pluviais, vai chegar até o mar, vai poluir ainda mais as nossas praias, agravando o problema ambiental que nós já temos nas praias por conta do esgoto que ainda chega nas mesmas. O resíduo que está em um terreno baldio, por exemplo, ele vai se decompor ali, vai contaminar o lençol freático. Aí uma pessoa que tem um poço ali do lado vai ter o seu poço contaminado, as pessoas vão beber água ou vão tomar banho com água que está contaminada. Enfim, são diversas formas de impacto na nossa saúde, na saúde humana, impacto no ambiente, impacto para outros seres vivos que os resíduos lançados de forma irregular provocam.
Um estudo de 2017, conduzido por pesquisadores de diversas universidades aqui do Maranhão, juntamente com a Prefeitura Municipal de São Luís, fez um mapeamento rápido e identificou aproximadamente 1.800 pontos inadequados de lançamento de resíduos sólidos no município de São Luís. Isso contabilizando apenas áreas urbanas, não levou em consideração a zona rural. É importante destacar que esses mais de 1.800 pontos inadequados de lançamento de resíduos são áreas pequenas, são áreas de menos de 20 metros quadrados, que popularmente são chamados de lixinhos. Essas áreas que muitas vezes estão ali em esquinas, em terrenos baldios, que não respeitam as leis de muros e calçadas aqui da capital maranhense, acabam recebendo um aporte de resíduos sólidos diários, que são coletados depois pela empresa que tem a concessão de coleta, de disposição final de resíduos sólidos, tá? Mas acaba atraindo insetos, acaba atraindo ratos, que são vetores de doenças bastante sensíveis, tá? E que atacam todos os níveis sociais da população ludovicense. Eu falo de dengue, eu falo de chikungunya, eu falo de leptospirose, eu falo de outros problemas mais sérios do contato direto com esse resíduo e que podem prejudicar substantivamente não a vida de uma pessoa, mas a manutenção da estrutura produtiva de uma sociedade. A gente poderia também citar resíduos perigosos que são lançados de forma irregular, esses são mais prejudiciais ainda. Por exemplo, todo mundo em casa, às vezes, tem um kit médico. E aí as pessoas, quando o medicamento vence, as pessoas não se atentam que aquele medicamento é um resíduo perigoso e não pode ser colocado dentro do lixo comum. Então, aquele medicamento tem que ser levado para pontos de coleta específico, como farmácias e outros pontos. Quando as pessoas também trocam de celular, muitas vezes não se atentam que o celular ou outros eletrônicos são resíduos perigosos e eles têm que ter uma destinação adequada, tem que deixar o celular, o computador, cabinho eletrônico ou qualquer outro resíduo eletrônico em pontos específicos que coletam. Também o óleo de cozinha, cada litro de óleo de cozinha contamina 1.000 litros de água. Então, se você despeja o óleo de cozinha no ralo da pia, você está não apenas provocando um impacto ambiental na água, mas esse impacto ambiental na água vai se refletir na saúde humana, porque vai reverberar em problemas para a saúde de todos nós. Dentre tantos compostos que são produzidos no contexto de uma área de deposição de resíduos sólidos, como um lixão, nós encontramos o chorume. O que é o chorume? O chorume é o resultado da decomposição da matéria orgânica com a água que pode estar ali acumulada pela chuva, por exemplo. E isso vai permitir com que nós tenhamos ali um grande caldo de matéria orgânica que vai originar problemas seríssimos de contaminação ao meio. Esse chorume, ele é tão considerado forte, organicamente falando, quimicamente falando, ele é considerado tão forte que ele é capaz de penetrar no solo e contaminar águas subterrâneas que estão a dezenas de metros de profundidade. E isso compromete o abastecimento não de centenas de pessoas, mas às vezes centenas de milhares de pessoas.
como por exemplo, a própria região onde está situada o aterro da Ribeira, hoje tem quase 70 mil pessoas. 70 mil pessoas que, na última década, têm um enfrentamento diuturno quanto à necessidade de consumo de água, e essa água muitas vezes está absolutamente contaminada. E uma vez a água subterrânea contaminada, para descontaminar é considerada economicamente inviável. O que fazer para abastecer 70 mil pessoas? É um desafio que nós temos não para as próximas décadas, mas que nós já temos agora. E quantas outras áreas em Passo do Lumiar e em outros municípios aqui da ilha que tiveram seus lixões ou seus lixinhos contaminando, através do chorume, esse composto físico-químico orgânico bastante poluente e de potencial degradação ambiental, contaminando solos que não podem mais ser produtivos, que não pode produzir absolutamente nada, e contaminada a água, esse recurso tão essencial para a nossa vida. Produzem gases tóxicos, porque esses gases são pertinentes da formação da própria putrefação e também de enzimas contidos nessas substâncias. E esses gases daí seriam diluídos na água, que é considerado o solvente universal, portanto, diluiria esses resíduos, contaminando. Desta forma, contaminava todos os aquíferos, contaminava os rios, contaminava os córregos, os lagos, lagoas, etc., etc., e contaminar principalmente o que nós chamamos de lençol freático. Sobre o negócio de separar o resíduo, né? O lixo. O que é lixo é lixo. O que é resíduo. Separar, botar tudo na sacola e não. Aí vem tudo misturado. É merda de cachorro, tudo misturado. A comida também misturada, tudo misturado com lixo aí com a gente. Aí fica ruim, é pra gente catar. Esse lixo de hospital não era pra vir pra cá. Tu vem aquelas seringas de hospital, tudo com sangue. Vem cavalo morto, vem cachorro morto, vem tudo. Aí o cara tá sujeito a tudo, tá sujeito a qualquer hora se furar com uma agulha, cortar com um caco de vidro, qualquer coisa. O problema daqui é esse, o prefeito nunca usou, porque esse lixo do hospital não era para ser jogado aqui, era para ter uma área só para jogar o lixo do hospital e pegar e tocar fogo. Mas não vem direto para cá. Aí o que a gente vai fazer? Ninguém pode fazer nada, ele que é o prefeito não faz, a gente que trabalha aqui não vai fazer também. Aí é o jeito de passar por isso. Eu, por menos, já me furei, mas graças a Deus não aconteceu nada. E os outros que já se feriram também, mas não aconteceu nada até agora, graças a Deus. Mas ainda existe muito risco. Vem junto, vem cachorro, vem rato, vem misturado, isso tudo a gente tem que reciclar. E aí continua, às vezes, eu espero para Deus que não aconteça, mas é um risco. É o risco de sobrevivência. O Congresso Nacional aprovou uma legislação que prevê toda uma logística. É um sistema assim, muito bem pensado para tratar a questão do lixo. Então, o problema não é só de destinação ou de disposição final do lixo. Existem princípios que todos somos responsáveis de seguir e que o legislador estabeleceu desde 2010, para que haja um respeito maior ao meio ambiente, para que haja desenvolvimento sustentável, para que seja universalizado o serviço de coleta, de varrição, e todos são considerados na sociedade responsáveis, não só administrador público. Existem dois marcos legais
estratégicos para a questão da gestão dos resíduos sólidos. O primeiro é a Lei 11.447 de 2007, que estabeleceu o Plano Nacional de Saneamento Básico. Nesse plano e nessa política nacional de saneamento básico, nós tivemos a indicação de drenagem, água, esgoto e resíduos sólidos como sendo aqueles elementos essenciais para uma gestão urbana adequada. Essa política evolui para, em 2010, com a Lei 12.305 de 2010, para que se pudesse ter em todas as cidades brasileiras os planos municipais de resíduos sólidos. Essa política ela é considerada absolutamente estratégica e relevante para a gestão de resíduos. Porém, ela não foi muito bem vista pelos municípios no primeiro momento, que muitos deles, até o ano de 2017, 2018, acabaram por não desenvolver nenhum tipo de esforço para elaborar os seus planos e fazer valer os planejamentos de investimentos. A gente busca trazer as pessoas para que elas entendam que todo o lixo que está lá saiu da minha casa, saiu da sua casa, saiu da casa de alguém para ir parar no lixão e que esse resíduo, ele é renda para os catadores. Então, a gente busca trazer um pouco da responsabilidade para principalmente a gente entender o quanto a gente é importante para a vida dos catadores e o quanto esse resíduo, na verdade, é dinheiro. O que muitos chamam de lixo, para os catadores é dinheiro, para a economia pública é dinheiro. Então, a gente tem um material de valor na mão, um material de valor imenso que está indo para os lixões aqui de São Luís. Daqui lixo, para quem não sabe, lixo é renda. Muita gente acha que o cidadão como eu e outros mais que trabalham no lixão é discriminado, mas deve saber que o lixo é renda, é sobrevivência. E lixo, às vezes se torna complicado para quem está lá fora e para quem está dentro. Mas é um sustento da família de muitos que trabalham comigo, como eu e muitos mais que trabalham. Eu quero que vocês imaginem isso. Imaginem um bolo de nota de dinheiro sendo enterrado dentro do aterro sanitário. É isso que nós estamos fazendo. Porque resíduos recicláveis são dinheiro. Eles não deveriam nem ser chamados de resíduos, eles deveriam ser chamados de materiais, eles não são lixo. Aquilo que eu falei no início desse documentário, que lixo é uma construção mental nossa, serve para agora a gente perceber que uma garrafinha PET, que já está vazia, ela continua sendo uma garrafa PET, ela não é lixo. Apenas na minha mente ela vira lixo quando eu jogo dentro da lixeira. Mas ela não mudou o material, é o mesmo material de quando eu estava tomando a água, quando ela estava na minha mão. Portanto, aquilo é dinheiro. Todos esses materiais recicláveis são dinheiro. E nós estamos enterrando dinheiro. Eu vendo um quilo de garrafa dessa daqui, eu vendo a R$1,40 o quilo. R$1,40 o quilo, eu cato 50 quilos por dia, só disso aqui. Aí vem o ferro velho, vem a latinha, que a latinha é R$8 o quilo que eu vendo, vem a latinha, vem uma panela mínima, vem borracha, vem o papelão. No fingir dos ovos, uma de tadinho, faço uma de livre de R$70. Lixo é dinheiro, é melhor que o garimpo. Muito melhor que o garimpo. Pelo menos isso aqui não tem ambição. O garimpo tem. O ouro, se tu for com ambição, ele some. Isso aqui não some. Entendeu? Daqui a uns 20 anos eu vou botar, se não tiver uma solução, todo mundo vai morrer.
contaminado. Porque ele faz só aterrar. E aquela água vai filtrando por debaixo do chão. E aí, o canal que tem debaixo do chão é que vai para nós, que a gente usa a água. Fora o nosso marisco, que nós vivemos da pescaria. Nossos filhos, nossos netos, daqui a uns tempos, tudo com problema de saúde. Sobre esse lixão. Se não tirar, só Deus que vai saber o que vai acontecer com nós. Se fechar o lixão, é como eu lhe falei. O meu ganha-pão vai ser a minha Juju com a carroça. Que aí eu não tenho mais outro lugar. É o primeiro dinheiro que eu juntei, que eu digo, quer saber de uma coisa? Que de vez em quando eles fazem uma confusão que vão fechar. Porque o pessoal daqui também quer fazer, diz que é horta dele. E se fechar, pelo menos eu quero ter a oportunidade de comprar o meu terreno e ter minha Juju. Que é o que vai me botar mais para frente, que vai fazer meu frete, que aí eu posso ganhar meu trabalho, no meu dinheirinho também, honestamente. Quando nós falamos a justiça está permitindo, não significa que é o juiz. Eu tenho decisão, responsabilidade sobre os lixões, no primeiro grau, na ilha de São Luís, é toda minha. Essa vara aqui é competente, aqui eu sou o titular. Mas a decisão para acabar com os lixões, todos da ilha de São Luís já, decisão judicial, mas a maioria delas suspensas pelo Tribunal de Justiça. Então, o que a gente entende? Esse lixão é uma agressão, não só à agricultura da Pindoba, de Passo, não só à pesca, mas para nós, moradores, para nós, pessoas. É uma agressão. Mais tarde, vamos ter pessoas aqui com câncer de pele. Mais tarde, nós vamos ter pessoas aqui sofrendo de vários males. Entendeu? Mais tarde nós vamos ter pessoas aqui que não vão ter onde trabalhar. Esse lixão ele precisa ser fechado, ele precisa ser interditado. A limpeza pública tem um papel fundamental, mas é preciso que os grandes geradores arquem com suas despesas, porque senão o cidadão comum vai pagar pela despesa do shopping, que tem lucro. Vai pagar pela despesa do hotel, que tem lucro com a atividade. Isso já está na lei. E, por exemplo, alguns atrasos. São Luís, há muito pouco tempo, passou até a lei dos grandes geradores, e com difícil execução. Por que a lei dos grandes geradores é um ponto importante? Porque ela, no Brasil inteiro, já é uma experiência comprovada de que ela reduz em até 30% no custeio mensal da limpeza pública. É só isso? Não. No momento em que você começa a colocar para o grande gerador a sua responsabilidade, você aumenta o volume de resíduo reciclável que também pode ser colocado para as cooperativas de catadores, ou que pode simplesmente entrar na cadeia de reciclagem de toda a indústria brasileira. Eu digo que o que falta agora é a gente olhar para os exemplos de como fazer uma coleta seletiva porta a porta. Os ecopontos já estão criados, é preciso mais ecopontos também, claro, mas já é um passo que eu considero que nós estamos vencendo. Porém, nós estamos ainda muito longe de vencer
o passo seguinte, que é coleta seletiva porta a porta, porque para isso a população precisa estar educada, saber como é que se diferencia os resíduos dentro da sua casa, ter a confiança de que esses resíduos diferenciados vão realmente ser coletados de forma separada, porque muitas vezes as pessoas não querem ter o trabalho de separar os resíduos porque acham que o caminhão vai juntar tudo no mesmo lugar. E, de fato, dentro da coleta pública municipal, é isso hoje que acontece, não é? Então, se as pessoas tiverem a confiança de que vão ser coletados de forma separada e o que é reciclável vai realmente para a reciclagem, as pessoas vão ter muita mais motivação para fazerem essa separação dentro das suas casas. Então, a gente precisa pensar em educação ambiental para as pessoas, a gente precisa pensar em métodos, né, metodologias para fazer essa coleta porta a porta de forma diferenciada, métodos que sejam factíveis, a gente também tem que adaptar para a nossa realidade municipal, aqui dos municípios da ilha. Então, nós temos que pensar em formas de trazer indústrias de reciclagem para cá, para baratear toda a cadeia logística da reciclagem e, enfim, realmente fomentar para que o resíduo seja transformado seja visto como material e não como lixo. Então tá aqui, o destino certo é esse. Ao invés de ficar jogado na rua, então a gente leva para o ecoponto, porque lá eles vão dar um destino com certeza de boa qualidade para eles, tá bom? Então tá aqui. Vim trazer os recicláveis da minha casa, né? Eu tenho uma família grande, eu tenho 5 filhos, nós somos 7 lá em casa. Então, são muitos materiais que a gente vê que poderiam ser reciclados e que, se jogados no planeta, né, provocam um dano enorme. E aí, então, a gente separa, né? Tem um local lá para separar e a gente vem trazer, né? Não é um trabalho fácil, porque às vezes a gente tem que lavar, preparar tudo para poder trazer, né? Para não provocar muitos danos, mas é muito importante porque a gente tem a sensação de que está fazendo alguma coisa produtiva, né? Que a gente não está só consumindo, descartando, jogando, que a gente está reutilizando e fazendo, dando o melhor da gente para ver se a gente melhora o planeta. Esses resíduos aí são levados para a Equatorial para serem reciclados, né? E é determinado um valor X, e esse valor é doado para as instituições filantrópicas. E nós aqui, o Instituto Valdemiro Soares, teve essa bênção de receber, né? Então, com esse recurso que a gente pagava a conta de luz, a gente já destina para outras coisas. A gente já compra um lanche, a gente já compra um material para a instituição, né? E outra coisa, ela veio só fortalecer o trabalho com a comunidade. Eu tenho certeza que para a sociedade maranhense, brasileira, ludovicense, a melhor das alternativas é a reciclagem, é a compostagem, é gastar poder público menos do que gasta com limpeza pública, é as empresas reordenarem o seu modo de trabalhar e o cidadão reorganizar, repensar o seu modo de viver e ver que ele está sujando a própria casa, quando ele poderia estar ajudando a própria casa. Que o sonho de ter uma São Luís Lixo Zero se compactuava com o sonho do catador de ter uma vida digna, se compactuava com o sonho do prefeito de conseguir instalar políticas públicas que atingissem todas as comunidades em um diálogo mais aberto, em um diálogo acessível a todos. Então, o nosso principal sonho é ter uma cidade com políticas públicas que atinjam todo e qualquer ser humano que está nessa cidade, termos uma gestão de resíduos adequada e principalmente que, além da separação, que a gente consiga usar o nosso resíduo para ser fonte de renda para os catadores, que a gente consiga dar uma vida digna através dos nossos resíduos. E meu sonho hoje é ver o Maranhão, o Brasil e o mundo todo limpo, ver nossos companheiros de cooperativa todos dentro do seu galpão,
todo organizado. As pessoas têm consciência que não temos que jogar mais lixo, material no chão. Ter consciência de separar seu material nas suas próprias casas e levar para as cooperativas e associações. Toda essa responsabilidade é nossa, inclui todos nós. Tanto o pequenininho como os grandes, né? Tanto os poder público como o povo na rua. Depende de nós. Só depende de nós. O meu maior sonho é que a humanidade exista, que a humanidade persista, sem data para acabar. E isso só vai ser possível se nós vivermos dentro desse planeta de forma sustentável, se nós não exaurirmos os recursos do planeta, se nós respeitarmos a capacidade de carga do planeta, ou seja, a capacidade de depuração, de renovação. Então, a principal forma da gente fazer isso é fazendo uma economia circular, em que o resíduo deixa de ser resíduo e volta para dentro da cadeia de produção, ele volta a entrar na indústria, volta a ser consumido e fica naquela economia circular eterna. Essa é a forma que nós temos de viver sem data para acabar. Então, o meu maior sonho é que a humanidade não tenha um fim. O meu maior sonho é que nós persistamos, que nós continuemos a existir nesse planeta. Isso só vai ser possível dentro de um modelo de desenvolvimento sustentável. Um dos meus sonhos é que a humanidade ela se tratasse com respeito. Se o respeito existir de fato, as pessoas elas param de olhar apenas para os outros ou a atitude dos outros. O respeito, ele traz isso. A partir do momento que a gente exercer esse respeito, primeiramente com o nosso corpo, com o nosso físico, o nosso mental, o nosso espiritual, o nosso espaço na natureza, a gente consegue respeitar as outras pessoas, respeitar a nossa casa, o nosso território, a nossa natureza, os animais, tudo isso que está em nosso entorno, porque tudo isso é obra de um Criador, Tupã-Heru, que criou tudo para nós. E o mínimo que nós podemos tratar é com respeito. Nós todos temos uma responsabilidade social para com essa casa comum. Nós precisamos entender que sem a natureza, o ser humano não é absolutamente nada. Tudo que nós comemos é natureza porque é biodiversidade. O que nós respiramos é natureza porque é ar. O que nós plantamos é um reflexo de água, ar e solo. O que nós construímos vem da terra. E por que a esta terra nós não estamos dando o trato adequado? Eu queria fazer um apelo a todos vocês que nos veem. Sejamos mais sensíveis para com Gaia, para com esta enorme esfera viva que, até onde nós saibamos, ciência, religião e senso comum, unindo todos esses conhecimentos, é um pálido ponto azul no meio do nada do universo, mas é o único local que nós podemos chamar de casa. Pânico. Saio do meio das águas em pânico. Eu, natureza. Em nome das águas, das profundezas, da lama, ferida,
apodrecida, despetalada. Eu, natureza. Olhem o que restou de mim. Meu manto arranhado, doente, minha pele, meu corpo dilacerado. E saber que vem das mãos do próprio homem a faca que me fere, que me corta, que suja meu corpo, fibras e músculos. Me debato, agonizo, sem ar, asfixiada, no meio de um mar de lixo, objetos enferrujados, cacos de vidro, plástico, bichos mortos. O que está acontecendo, homens de Deus? Meus algozes, meus carrascos. Resisto. Resisto. Que eu sobrevivo além desse horror. Meus verdes, minhas flores, bichos, palmas e plantas, que sobreviva a minha exuberância e esplendor. Vocês não estão vendo esta cruz que carrego? Humanos, tende piedade de mim. Tende piedade de vossa mãe natureza. Se o Pai que está no céu nos fez sua imagem e semelhança, tenham piedade de mim. Olhem a agonia que carrego em meio à lama, caos, barulho, pesadelo, entre dor e sufoco. Humanos, eu vos imploro. Eu me rastejo. Meu pulmão se inflama. Minhas veias e alvéolos invadidos pela lama no ácido de todas as horas. Por que me devoram, homens de Deus? Basta, bando de bestas. Basta, animais incivilizados. Basta! Este mar de lixo encharcando minha nobreza. Sopros. Respiros. Eis-me aqui. Ainda vivo. Vivo. Resistindo. Viva. Viva. Até quando? Até quando? Sabe o que a terra faz com quem sacaneia ela? Engole. Afunda esse entulho ao longo dos séculos até virarem petróleo. Negro ouro arrancado das entranhas do oceano. Então Gaio observa. A enfiar um entulho contendo sacanas nos tanques dos carros, consumidos manés tornados petróleo, por ferrarem com a terra. Sólido granito carcomido a teias. Escalate, ataque, clara, louça, lua, fundo na floresta de árvores vermelhas. Sólido granito carcomido a teias. Escalate, ataque, clara, louça, lua, fundo na floresta de árvores vermelhas. Olha, por incrível que pareça, a natureza é muito generosa, né? E
e teimosa.